Leremos o versículo 1 até o versículo 9. Isaías 42, do 1 ao 9. Assim diz a palavra de Deus: Eis aqui o meu servo, a quem sustenho, o meu escolhido, em quem a minha alma se compraz. Pus sobre ele o meu espírito. Ele promulgará o direito para os gentios. Não clamará, nem gritará, nem fará ouvir a sua voz na praça. Não esmagará a cana quebrada, nem apagará a torcida que fumega. Em verdade, promulgará o direito. Não desanimará, nem se quebrará, até que ponha na terra o direito. E as terras do mar aguardarão a sua doutrina. Assim diz Deus, o Senhor, que criou os céus e os estendeu, formou a terra e tudo quanto produz, que dá fôlego de vida ao povo que nela está, e o espírito aos que andam nela. Eu, o Senhor, te chamei em justiça, tomar-te-ei pela mão e te guardarei, te farei mediador da aliança com o povo e luz para os gentios, para abrires os olhos aos cegos, para tirares da prisão o cativo e do cárcere os que jazem em trevas. Eu sou o Senhor, este é o meu nome. A minha glória, pois, não darei a outrem, nem a minha honra às imagens de escultura. Eis que as primeiras predições já se cumpriram, e novas coisas eu vos anuncio, e antes que sucedam, eu vos farei ouvir. Oremos mais uma vez. Senhor Deus, muito obrigado, Pai, pela Tua palavra. Nós te agradecemos por ela, porque ela é perfeita e ela nos ensina, Pai, o que o Senhor quer de nós, o que o Senhor fez, faz e fará. E nós te louvamos por ter se revelado a nós por meio dela. Fala conosco por meio dela, nos enchendo do Teu Espírito para que Ele nos dê discernimento de cada uma de Suas palavras e que Ele produza transformação em nossa vida, para que assim, Pai, andemos em conformidade com a Tua vontade, mais parecidos com Cristo Jesus, para a Tua honra e Tua glória. É em nome de Jesus que te pedimos. Amém. Meus irmãos, certa vez eu ouvi uma história que eu achei muito interessante. Era sobre um garoto que tinha um pai muito idólatra. Esses dois homens, esse garoto e esse pai, viviam numa casa repleta de imagens de escultura. E o pai adorava aquilo, o pai amava aquelas imagens, as achava bonitas, achava cada uma delas muito bonitas e vivia contente naquela situação. Ao contrário do seu filho, que tendo sido convertido ao Senhor, não suportava estar num ambiente de tamanha idolatria e orava constantemente para que o pai fosse convertido e tivesse os olhos abertos para ser liberto daquela escravidão. Foi então que um dia, o pai tendo saído para trabalhar, aquele menino se viu sozinho com todas aquelas imagens de escultura. E ele teve uma ideia. Vocês sabem como é que são as ideias de crianças. Passou-se algum tempo e então o pai retornou para casa. E grande foi a surpresa dele ao se deparar com quase todas as imagens de escultura que possuía destruídas, estraçalhadas pelo chão da casa. Passado algum tempo, ele não teve dúvida e logo chamou seu filho e disse: Filho, como você pôde ter feito isso? Como você destruiu todas essas minhas imagens? Eu sei que você não gostava delas, mas você tinha que ter entendido o valor que elas tinham para mim. Mas pai, não fui eu que destruí essas imagens. Foi aquela ali, aquela que sobrou inteira. Ela ficou com ciúme das outras e destruiu cada uma delas. Deixe de mentira, meu filho. Como é que uma imagem poderia fazer isso? É claro que não foi ela. Aquilo é uma imagem de escultura. Essas coisas não têm vida, não podem fazer nada disso. E então, passado alguns instantes em silêncio, com algumas lágrimas caindo do seu rosto, o filho olhou para o pai e disse: Obrigado, pai. Era justamente isso que eu queria ouvir o Senhor dizendo há muito tempo. Essas imagens realmente não são nada. Não têm valor nenhum, não têm vida, não podem fazer nada. Fui eu que causei esse estrago. Perdão. Como vocês podem ter notado, esse garoto teve uma maneira muito criativa de mostrar que o ídolo de si mesmo nada é no mundo e que não há senão um só Deus. E de maneira semelhante, porém muito mais perfeita e, é claro, inspirada, o texto que nós estamos lendo aqui hoje, acompanhando aqui hoje, nos mostra exatamente isso. Nos mostra que só existe um Deus verdadeiro e que o resto são apenas ídolos que nós criamos para nós mesmos.
Percebemos isso ao ver que nossa passagem se encontra na segunda metade do livro de Isaías e está intimamente ligada aos capítulos 40 ao 48, que vão mostrar justamente o Senhor falando que os ídolos do povo não servem para nada, são incapazes de produzir qualquer coisa, e que a idolatria é algo sem sentido, porque só Ele é o Deus verdadeiro, só Ele é que age com poder e que muda as coisas e que cria e que sustenta tudo. Assim, dentro do contexto que está e nos dizendo o que diz, esse texto nos ensina que o Senhor é o único Deus verdadeiro. O Senhor é o único Deus verdadeiro, que capacita os seus servos a anunciarem o que é justo e que não divide a sua glória com ninguém. O Senhor é o único Deus verdadeiro, que capacita os seus servos a anunciarem o que é justo e que não divide a sua glória com ninguém. E como esse texto nos ensina isso? É o que nós veremos agora, começando pelos versículos 1 ao 4 e também 6 a 7, que formam a primeira divisão no nosso texto e nos mostram que o Senhor é o único Deus verdadeiro, que capacita os seus servos a anunciarem o que é justo. Ao lermos esses versículos, é possível percebermos que eles se focam em mostrar o que o servo do Senhor foi capacitado por Ele a fazer. E também mostra aqui como esse servo foi capacitado. E como o contexto nos mostra, junto com a própria passagem, é somente o Senhor que está falando aqui. E ele começa dizendo: eis aqui o meu servo, a quem sustenho, o meu escolhido, em quem a minha alma se compraz. Pus sobre ele o meu espírito, e ele promulgará o direito para os gentios. Não clamará, nem gritará, nem fará ouvir a sua voz na praça. Não esmagará a cana quebrada, nem apagará a torcida que fumega. Em verdade, promulgará o direito. Não desanimará, nem se quebrará, até que ponha na terra o direito. E as terras do mar aguardarão a sua doutrina. E o versículo 6. Eu, o Senhor, te chamei em justiça. Tomar-te-ei pela mão e te guardarei. Te farei mediador da aliança com o povo e luz para os gentios, para abrires os olhos aos cegos e para tirares da prisão o cativo e do cárcere os que jazem em trevas. Assim, por causa desse foco no servo e resumindo as ações que Deus o capacitaria a fazer, concluímos que o ensino desses versículos é: o Senhor é o único Deus verdadeiro que capacita os seus servos a anunciarem o que é justo. O texto começa dizendo: eis aqui. Esse eis no início do texto é uma frase para chamar a nossa atenção, nos fazer parar e focar no que Deus dirá a seguir. E também faz um contraste com o que Deus estava falando no final do capítulo 41, quando ele está dizendo justamente que os ídolos do povo não servem para nada. E agora ele muda a cena. Ele tira a nossa atenção dos ídolos para chamar a nossa atenção para esse servo que ele nos apresentará. E ele diz: eis aqui o meu servo. Observem que esse texto também chama o servo de escolhido. Ele diz: eis aqui o meu servo, e logo em seguida diz também: o meu escolhido. Esse servo e esse escolhido são a mesma pessoa. Só que, como o nosso texto é um texto com estrutura poética, ele faz algo que é comum a esse gênero: construir afirmações fazendo paralelos com outras afirmações similares logo em seguida. E é isso que ele faz aqui, mostrando o servo que também é o escolhido do Senhor. O que nos leva à pergunta: quem é esse servo escolhido? Os livros proféticos também falam sobre eventos futuros, mas muito menos do que as pessoas tendem a esperar quando olham para eles. Muitos olham para livros proféticos pensando assim: tá, deixa eu entender o que é que vai acontecer daqui a um mês. Deixa eu entender quais são os próximos eventos que vão aparecer nas páginas do jornal. Mas observem que muito mais frequentemente os livros proféticos falam de um futuro próximo e relacionado mais diretamente a Israel, Judá e as nações que estão ali em relacionamento com elas na época. E assim é o nosso texto. Então, ele se trata de uma profecia que ainda seria cumprida no futuro, se olharmos a partir da época em que ela foi proferida, mas que já se cumpriu no passado, quando olhamos a partir de agora.
E, na verdade, essa profecia era justamente, em primeiro lugar, uma referência a alguém que estava vivo naquele momento. Não a uma pessoa específica, mas a um povo. Quem é esse povo? Israel. Israel é o servo escolhido de quem esse texto começa falando, pelo menos em um primeiro momento. A palavra que foi traduzida aqui como escolhido só aparece 13 vezes em toda a Bíblia. E das 6 vezes que ela aparece no livro de Isaías, em todas as outras 5, além dessa nossa passagem, ela é entendida e traduzida como uma referência a Israel. E aqui no nosso texto não faz sentido ser interpretada de outra maneira. É também uma referência ao povo de Israel. E agora isso nos destaca algo muito importante. Uma doutrina bíblica que muitas vezes é menosprezada quando falamos da Bíblia, que é justamente a doutrina da eleição. Sim, o servo escolhido aqui é chamado de servo eleito em outras traduções, como por exemplo a Almeida Revista e Corrigida, que nos ajuda a destacar ainda mais a doutrina da eleição, porque como as Escrituras deixam claro, antes mesmo que Esaú e Jacó nascessem, o Senhor amou a Jacó e aborreceu a Esaú, não por obras, mas por aquele que chama, quanto à eleição. E agora que nós sabemos que Israel é o servo escolhido a quem esse texto se refere, podemos prosseguir para entender então o que esse texto fala a respeito de Israel, do servo escolhido. E ainda no versículo 1, acompanhem aí comigo, está escrito: eis aqui o meu servo, a quem sustenho. Ou seja, a nossa passagem já começa deixando bem claro para todos nós que o servo só faria o que ele é chamado para fazer, porque é o Senhor que o sustentava continuamente. E como encontramos no versículo 6, o Senhor tomaria o seu escolhido pela mão e o guardaria. Nesses versículos o Senhor está prometendo que seguraria o seu servo fortemente pela mão, e o sustentaria, e o guiaria, e o protegeria. E esse servo a quem o Senhor sustenta é também, conforme a continuação ali no versículo 1, o escolhido em quem a sua alma se compraz, aquele em quem o Senhor se alegra. E foi sobre ele que o Senhor pôs o seu Espírito. E observe que esse não é um Espírito comum, mas é o Espírito com E maiúsculo, é o Espírito Santo, o Espírito do Senhor, ou seja, a terceira pessoa da Trindade, aquele que dá vida, aquele que não é da parte do mundo, mas do Senhor, aquele que habita nos seus servos, o auxiliador, o consolador, aquele que o Senhor dá a seus servos para que andem nos seus estatutos, guardem os seus juízos e os observem. É o Espírito Santo que o Senhor está dizendo que colocou sobre o seu servo escolhido. E é por isso, e somente por isso, que o servo estaria preparado para fazer tudo o que o Senhor desejava que ele fizesse, tudo o que o texto nos diz logo a seguir. E o que ele faria? O finalzinho do versículo 1 nos dá a primeira parte dessa resposta. Ele promulgará o direito para os gentios. Isto é, o servo escolhido do Senhor, tendo sido capacitado pelo Senhor, faria conhecido o juízo deste Deus. Ou seja, o servo faria conhecido uma ordem, traria uma ordem que existe quando a criação está andando de acordo com a vontade de Deus, está andando em conformidade com aquilo que Deus diz ser certo, aquilo que deveria ter acontecido no jardim do Éden. Ou seja, a verdadeira religião. Ele anunciaria e faria conhecido entre as nações os desígnios de Deus, a sua lei, a sua vontade, aquilo que o único que pode definir o que é justiça, define como justiça. Assim, o servo do Senhor é um instrumento formado e usado por Ele para fazer efetivamente conhecido entre todas as nações que somente Ele é o Senhor e que é conforme a sua vontade e não conforme a vontade de qualquer outro que as pessoas devem viver. Resumindo então, meus irmãos, a tarefa do servo aqui é ser um instrumento para realizar uma das primeiras partes da oração do Senhor. Venha o teu reino, faça-se a tua vontade, assim na terra como no céu. E o versículo 2 e 3
passam a descrever como o servo faria isso. Observem, ele não clamará, nem gritará, nem fará ouvir a sua voz na praça, isto é, em nenhum lugar público. Também não esmagará a cana quebrada, nem apagará a torcida que fumega. Em verdade, promulgará o direito. E mais uma vez temos aqui a expressão promulgará o direito, que tem o mesmo sentido do qual falamos no versículo 1. Observem como essa ênfase está sendo destacada e ainda será destacada mais uma vez. E ele faria todas essas coisas, conforme o texto continua dizendo, em verdade. Ou como a NVI traz, com fidelidade. É como se o Senhor estivesse dizendo aqui, podem ter certeza que o que eu estou prometendo acontecerá, porque quem está falando é aquele que é o caminho, a verdade e a vida. E agora então nos voltemos rapidamente para entender o que é isso que nos vem aí traduzido pela palavra torcida. Obviamente não se trata da torcida de nenhum time de futebol ou de nenhuma escola de samba, mas se trata daquilo que muitas vezes a gente vê ali no Aladdin. Lembra daquele desenho que também virou filme recentemente? Que tem uma lâmpada num formato diferente. Esse tipo de lâmpada funcionava para iluminar quando se colocava uma espécie de pavio em sua ponta, que era justamente o que é chamado de torcida aqui. E então esse pavio tinha uma chama acesa que era alimentada por um óleo que estava dentro da lâmpada. E é justamente sobre isso que o texto está falando aqui. A ideia do versículo é que esse pavio, essa luz, está prestes a apagar pela falta de azeite. E a facilidade com que essa chama poderia ser apagada é vista mais à frente em outros capítulos de Isaías, quando o Senhor mostra como já fez isso com outras nações. Isto é, como ele já apagou a luz da vida de outras nações, ou melhor dizendo, a vida de outras nações. Perceba então que o versículo 3 está dizendo é que o servo do Senhor não poria fim ao que já estava fraco. Ele não esmagaria a cana que, por mais que não estivesse esmagada, estava quebrada. Nem apagaria o pavio que, apesar de não ter chego ao seu fim, estava próximo dele. Ele traria justiça de uma maneira compassiva, não por meio da força, nem por meio de gritos raivosos, não pondo fim à arrogância com mais arrogância, nem aos opressores com mais opressão, mas com humildade, simplicidade e prudência. E até mesmo apresentando cura, libertação e salvação a esses que estavam perdidos e feridos nas trevas de sua ignorância sobre os caminhos de Deus. Mas isso não é tudo que esse servo faria. Segundo o versículo 4, o servo também não desanimará, nem se quebrará, até que ponha na terra o direito. Aqui nós temos um paralelo com o versículo 3. Observem, assim como o servo não esmagaria a cana quebrada, nem apagaria o pavio que estava ficando fraco, antes promulgaria o direito, o servo também não desanimaria, nem se quebraria, até que colocasse na terra o direito. A palavra desanimaria aqui é a mesma palavra hebraica que transmite a ideia de estar ficando fraco, como vemos quando referido à torcida, no versículo 3. E a palavra quebraria é a mesma traduzida pelo adjetivo português quebrada, também no versículo 3. Ou seja, o que o texto está dizendo é que, assim como o servo não poria fim aos que estavam fracos, ele também não seria mal sucedido em completar o seu objetivo. O servo que não promoveria violência seria, contudo, persistente e inabalável em realizar a sua tarefa. E qual é mesmo essa tarefa? Ao apresentar uma terceira e última vez a palavra traduzida aqui como direito, o versículo 4 chega a um clímax e termina de mostrar claramente que era essa a ênfase do servo: anunciar o direito às nações, que, como já dissemos, significa trazer a justiça do Senhor às nações, fazer o seu juízo conhecido, apresentar a verdadeira religião, fazer com que todos saibam como devem viver de acordo com a vontade do Senhor.
E por estar fazendo esse paralelo com o versículo anterior, tem um sentido ainda mais específico de fazer conhecida a lei do Senhor, aquilo que é a verdade. Anunciar estas coisas é exatamente o objetivo para o qual o Senhor capacitou o seu servo. Por fim, o versículo 4 termina com a frase: e as terras do mar aguardarão a sua doutrina. Terras do mar aqui é uma expressão que se refere justamente às terras mais longínquas, ou seja, as terras que estão distantes. E o que o texto quer destacar com isso é que até mesmo aquelas terras mais distantes ouviriam a palavra do Senhor. Então, tanto as distantes quanto as de perto conheceriam a vontade de Deus. E isso é algo que nos mostra até mesmo como foi pela vontade de Deus que hoje nós conhecemos a palavra, nós conhecemos o Evangelho, porque o Senhor prometeu que as suas palavras e as suas promessas não ficariam restritas a uma localização, mas seriam proclamadas por toda a terra. Por fim, justamente vemos o foco no nome do Senhor aqui nos versículos 6 e 7. Vemos o texto continuar a falar que o Senhor capacita seus servos a anunciarem o que é justo. E o verso 6 começa dizendo: eu, o Senhor, te chamei em justiça. Às vezes nós podemos deixar passar como se fosse algo de pouca importância. Porém, todas as vezes que nós encontramos na Bíblia a palavra Senhor traduzida em caixa alta, é uma tradução da palavra hebraica Yahvé, o nome pactual de Deus, que mostra justamente que é a essa aliança, a esse Deus pactual que o texto quer fazer referência e destacar. E esta é justamente a ênfase desse texto no que diz respeito ao se dirigir a Deus. Ele é o Yahvé. O nome Yahvé é o substantivo que mais aparece em todo esse texto, em toda essa nossa passagem, com um total de 3 vezes. Com isso é destacado que tudo o que está acontecendo aqui, tudo o que estava acontecendo com Israel, estava acontecendo em referência ao mesmo Deus que os libertou do Egito uma vez. Então aquele povo que iria para o cativeiro poderia estar ciente de que iria para lá justamente porque estava quebrando a aliança. Consegue ter uma ideia da força dessa mensagem bíblica? De quando o nome aparece, como ele chama a atenção dos seus ouvintes originais para essa ênfase na importância da aliança e no castigo que viria sobre eles por estarem quebrando essa aliança? E esse Deus, então, é o Deus que diz: eu, o Senhor, te chamei em justiça. Eu mesmo, e nenhum Deus além de mim. Eu sou o Deus verdadeiro e sou aquele que te chama em justiça. Isto é, chamou segundo a sua própria justiça, de acordo com a sua retidão pessoal, no momento certo, da maneira certa e com os propósitos certos, pois o Senhor é aquele que sempre age da maneira boa, perfeita e agradável, de acordo com seu próprio e perfeito caráter. E o versículo 6 continua então dizendo: tomar-te-ei pela mão e te guardarei. Aqui, como já vimos quando olhamos o versículo 1, que diz que o Senhor é quem sustenta o seu servo, é outra maneira para apontar para a capacitação e proteção que o Senhor daria ao seu servo. Ele estaria com ele, não importa em qual situação esteja, até mesmo ali no cativeiro. Ainda no versículo 6 também está escrito: eu te farei mediador da aliança com o povo, ou em outras palavras, te darei por aliança do povo. Te darei como símbolo da aliança com Israel. E aqui vemos mais uma vez um destaque importante à aliança. Porque vemos um destaque sendo feito pelo nome pactual de Deus, que aparece 3 vezes nessa passagem, e agora uma referência explícita à aliança. E na verdade, essa palavra aliança, a ideia de aliança, é uma das maiores ênfases do livro de Isaías, nesse seu finalzinho. Ela aparece 8 vezes entre esse versículo e o final do livro. E vai justamente mostrar que Israel só estaria indo para o cativeiro porque quebrou a aliança com esse Deus. Mas as misericórdias do Senhor, ainda assim, não se apartariam do povo.
e a sua aliança de paz não seria removida, tudo por sua graça e misericórdia. Não porque Israel merecia, não porque Israel estava cumprindo a aliança de maneira perfeita. Mas não é só isso que o servo do Senhor seria e faria. O versículo termina dizendo que o servo também seria luz para os gentios. Ser luz aqui é ser aquele que indica para os outros o caminho correto a seguir. É aquele que mostra para os que estão perdidos por onde eles devem ir. E, portanto, como a Bíblia usa muitas vezes essa imagem, é uma metáfora para a salvação. A salvação para aqueles que estão perdidos em trevas. E o servo do Senhor foi enviado justamente para trazer a lei e estabelecer a justiça como salvação para os povos. E por que tudo isso? Qual era o objetivo de tudo isso aqui? O versículo 7 encerra o ensino dessa primeira divisão, dizendo a finalidade dessa capacitação do Senhor: para abrires os olhos aos cegos, para tirares da prisão o cativo e do cárcere os que jazem em trevas. Aqui, como seria comum de se esperar num texto com linguagem poética, vemos essa passagem usar mais imagens para trazer o seu ensino. E a mensagem dessas imagens é justamente uma mensagem de salvação, uma mensagem de libertação. Aqueles que estavam cegos e, por isso, perdidos em caminhos escabrosos, seriam agora guiados por caminhos planos. Aqueles que estavam cativos em prisões escuras e habitando em trevas nos calabouços, seriam trazidos de volta à luz da liberdade, mais uma vez. Ou seja, as trevas da perdição daqueles que vivem em pecado, devido à sua ignorância a respeito de quem é o Senhor, quais são as suas obras, a sua vontade e sua salvação, seriam desfeitas à luz do conhecimento das boas novas reveladas pelo servo do Senhor a respeito da sua aliança graciosa. A aliança essa que primeiramente foi feita em escala universal com Noé, tornou-se particular com Abraão e sua descendência, e dela as nações, chegou à sua forma normativa com Moisés, e agora, através de Israel, o servo escolhido, se estenderia mais uma vez ao mundo inteiro, inclusive chegando até nós. Assim, Israel é o servo chamado desde o seu nascimento, desde o ventre, para ser o servo do Senhor. Aquele por meio do qual o Senhor deveria ser glorificado e que se glorificaria no Senhor, que é a sua força. Aquele que foi chamado para trazer os remanescentes e para ser a salvação em toda a terra. E aqui nós terminamos de entender como esse texto nos ensina que o Senhor é o único Deus verdadeiro que capacita os seus servos a anunciarem o que é justo. Porém, não é só isso que o texto nos ensina. Ele também nos ensina que o Senhor é o único Deus verdadeiro que não divide a sua glória com ninguém. Os versículos 5, 8 e 9 nos mostram isso. Eles mostram que o Senhor não divide a glória com ninguém. E eles mostram isso ao dizer: assim diz Deus, o Senhor, que criou os céus e os estendeu, formou a terra e tudo quanto produz, que dá fôlego de vida ao povo que nela está, e o espírito aos que andam nela. E no versículo 8, eu sou o Senhor, este é o meu nome. A minha glória, pois, não darei a outrem, nem a minha honra às imagens de escultura. Eis que as primeiras predições já se cumpriram, e novas coisas eu vos anuncio, e antes que sucedam, eu vos farei ouvir. Como já foi dito em nossa passagem se encontra num contexto onde o Senhor vem falando sobre como o seu caráter e as suas obras são infinitamente superiores às obras dos falsos ídolos, dos ídolos do povo. E então ele quer mostrar aqui como seria um absurdo esse Deus santo e perfeito dividir a sua glória com meras imagens de escultura, com ídolos terrenos, feitos por mãos humanas, falsos. E assim, o versículo 5 relembra algumas das impressionantes obras do Senhor, para fazer uma
separação das obras de um Deus perfeito e de ídolos do povo. Aqui temos uma abertura que começa dizendo: assim diz Deus, o Senhor. Esse início nos mostra como as obras que serão descritas a seguir estão relacionadas ao Deus da aliança, ao Yahvé. E perceba que o texto não começa dizendo assim diz um Deus, mas diz assim diz o Senhor. É o Deus que é perfeito, o Deus que é o Deus da aliança, o Yahvé, o grande eu sou. Esse Deus é o Deus forte e poderoso, que governa sobre tudo e que sustenta todas as coisas. Ele é o único Deus verdadeiro que, como o versículo continua dizendo, criou os céus e os estendeu, formou a terra e tudo quanto produz, que dá fôlego de vida ao povo que nela está, e o espírito aos que andam nela. Assim, a primeira coisa que esses versículos começam nos mostrando é o que Deus criou. É que Deus fez coisas, criou, mas perceba que aqui não é criar a partir de algo pré-existente. Não existia nada desde a eternidade, a não ser o próprio Deus. O único que é eterno é o nosso Deus. Afirmar que algo da criação é eterno é uma heresia. O que essa palavra criou significa é criar a partir do nada. E foi justamente isso que Deus fez. Deus criou a partir do nada. E Ele fez isso sozinho, sendo o Criador por excelência. E aqui nós vemos então um eco do relato da criação em Gênesis. E assim diz o texto: Ele criou os céus do nada e os estendeu sobre o mundo, como se fosse um simples tapete. Como alguém que desenrola um tapete por debaixo dos seus pés, o Senhor Deus criou os céus. E Ele formou a terra e tudo quanto ela produz. E é Ele que dá fôlego de vida ao povo que nela está, e o espírito aos que andam nela. Ou seja, em outras palavras, o que o texto está dizendo aqui é que Deus é o Criador e sustentador de todas as coisas, sem exceção. E nesse momento que nós percebemos o caráter didático do nome Yahvé, o nome pactual de Deus. Porque ao contrário do que algumas nações poderiam esperar, melhor dizendo ainda, ao contrário do que principalmente Israel esperava, Deus não era apenas o dono e sustentador deles, da nação de Israel. Deus é o dono e sustentador de todas as coisas, de todas as nações, de todas as criaturas. E depois de deixar claro e relembrar aos seus ouvintes o que é que Ele fez, o Senhor diz mais uma vez no versículo 8: Eu sou o Senhor, eu sou o Yahvé, isto é, eu mesmo sou o que sou. Somente Deus é. Perceba, atente comigo aqui. Somente Deus é. Todos nós apenas estamos sendo. Mas Deus, Ele era, é e continua sendo, porque Ele é além do tempo e Ele é o Criador do tempo. Nós só continuamos a existir porque Deus nos sustenta. Por isso que nós apenas estamos sendo, enquanto Ele é o grande Eu Sou. E essa é uma das belezas por trás do nome pactual de Deus, que normalmente nós não percebemos. E então, Deus usa esse nome para dizer como, sendo o que eu sou, sendo o eu sou, eu poderia dividir a minha glória com alguém. Eu não darei a minha glória a outrem, nem a minha honra às imagens de escultura. Como, tendo feito tudo o que fez, enquanto os ídolos do povo não fizeram nada, o Senhor poderia aceitar dividir a sua glória, o seu reconhecimento, a sua reputação com aqueles que não merecem nada. Como Ele poderia dividir e deixar a sua honra ao alcance de ídolos, quando esses ídolos não passam de meras imagens de escultura? Permitir isso seria ir contra o seu próprio caráter, seria ir contra a verdade e deixar que a mentira fosse louvada, seria ir contra os seus próprios mandamentos, que claramente proíbem a adoração a ídolos e a imagens de escultura. O Senhor não pode permitir tais coisas. Ele é um Deus ciumento. Ele é um Deus que merece todas as coisas e que não pode dividir a sua glória com ninguém, pois somente Ele merece a glória. E
esse é o Deus do qual o texto está falando. Por isso que muitas serão as penas também daqueles que trocam o Senhor por outros deuses, por ídolos. E percebam que ídolos aqui não são apenas ídolos de imagem de escultura. É especificamente disso que o texto está falando, porque essa era a forma mais clara de idolatria naquela época. Mas em nossa época se refere também a todos os ídolos que o nosso coração faz, ao colocar outras coisas em primeiro lugar na nossa vida, antes de Deus. E mais na frente, aqui no livro de Isaías, nós vemos o Senhor deixando bem claro como seria loucura deixar que imagens de escultura recebessem seu louvor. Pois o Senhor destaca que, enquanto Ele é o Criador de todas as coisas, os ídolos não passam de barro feitos por mãos humanas. E os humanos são, na verdade, barro que Deus molda em suas mãos. Essa imagem do barro nas mãos é algo que a Bíblia usa muitas vezes para se referir ao poder de Deus na criação. É algo usado ali para se referir à criação do primeiro homem e da primeira mulher. E também o Novo Testamento faz uso dessa imagem para se referir à eleição. Assim, enquanto as imagens de escultura são objetos que são moldados por homens, os próprios homens são como apenas uma criação que Deus faz o que quer. Esse é o Deus Todo-Poderoso que governa todas as coisas, que merece todo o louvor e que não pode dividir a sua glória com ninguém, pois só Ele merece a glória. E além disso, como vemos no último versículo de nossa passagem, o Senhor diz: eis que as primeiras predições já se cumpriram, e novas coisas eu vos anuncio, e antes que sucedam, eu vos farei ouvir. O Senhor agora dá seu último ataque aos falsos ídolos, aqui em nossa passagem. Ele desafia o controle deles sobre a história e mostra e diz: olhem, eu não somente estou anunciando coisas novas, como eu também já anunciei outras que já se cumpriram. Ou seja, o Senhor é aquele que não apenas fala, isso vai acontecer, e esse evento pode ou não acontecer. Ele é aquele que desde o início molda a história e diz desde antes de qualquer coisa acontecer o que acontecerá. Porque a história pertence a Ele e é desenhada por Ele, porque Ele é o Deus que governa sobre tudo. Assim, as imagens de escultura são apenas obras de mãos humanas. E o Senhor desafiou todas elas a apresentarem as suas razões, a anunciar as coisas que aconteceriam, a relatar profecias que se cumpririam, para que se provassem como os deuses. Porque afinal, se são deuses, como eles não conseguem sequer saber o que é que vai acontecer, ou decidir o que vai acontecer? Mas eles, que têm boca, mas não falam, ouvidos, mas não ouvem, olhos, mas não apalpam nada, têm apenas uma mera aparência de vida, mas não tem vida, não conseguiam fazer nada para responder a esse Deus, que é a própria vida, e que a todos dá vida e sustenta. Mas o povo de Deus pode confiar no Senhor, pois Ele é o seu escudo. Nós podemos confiar nesse Deus, porque não estamos adorando a um ídolo, que não sabe o que acontecerá, que não consegue controlar a situação. Adoramos aquele que governa até mesmo partículas de poeira que estão no ar, e até coisas grandes como quem está no governo. E o que acontece? Sabendo que esse Deus é o que governa todas as coisas, podemos adorá-lo, devemos adorá-lo, porque Ele merece essa adoração. E podemos confiar nele e descansar nele, porque Ele é o Senhor que está no controle de tudo. Assim, Isaías diz: acaso não sabeis, porventura não ouvis, não vos tenho anunciado desde o princípio, ou não atentastes para os fundamentos da terra? Ele é o que está assentado sobre a redondeza da terra, cujos moradores são como gafanhotos. É Ele quem estende os céus como cortina e os desenrola como tenda para neles habitar. É Ele quem reduz a nada os príncipes e torna em nulidade os juízes da terra. Mas Deus faria tudo isso, primeiramente, por amor a si mesmo, para que todos soubessem que Ele é o Senhor, o Salvador e Redentor de Israel, o poderoso de Jacó. Assim, Israel
o povo escolhido, se alegraria no Senhor e se gloriaria no seu no santo Deus. E em segundo lugar, ele também faria tudo isso por amor a seu povo escolhido. Por causa do amor que possuía por Israel, Deus os protegeria, mesmo ali no cativeiro, e até mesmo os trazendo de volta do exílio, o que de fato, como nós sabemos, ele fez. E é por tudo isso, meus irmãos, que esses versículos nos ensinam que o Senhor é o único Deus verdadeiro, que não divide a sua glória com ninguém. Contudo, essa exposição não estaria pronta se permanecesse apenas falando sobre o que o texto tem a dizer para as pessoas da época, para os seus ouvintes originais. Porque esse texto também tem uma mensagem para nós. E como podemos aplicá-la? A primeira aplicação e a primeira ligação desse texto e do servo descrito aqui conosco é que na nova aliança nós somos enxertados no povo de Israel. De forma que, como corpo de Cristo, como sua igreja, fazemos parte da mesma comunidade que o Israel eleito faz. E muito do que foi dito aqui se aplica a nós. Pois assim como o servo descrito no texto, o Senhor nos considera seus amados servos eleitos. Ele nos elegeu pela sua graça, não porque merecemos, mas Ele nos ama e nos ama por amor a si mesmo, não porque merecemos amor. E tal como os servos, como o servo descrito aqui no texto, somos capacitados e ordenados por Ele a anunciar a todas as nações o que é justo, a sua vontade, a sua lei, a sua palavra. Você é um cristão? Você é um servo eleito do Senhor, escolhido do Senhor? Se você é esse servo a quem o Senhor ama, entenda que você não foi chamado para apenas se sentar numa igreja nos domingos e ouvir alguém falar. Você foi chamado para proclamar o que é justo, a vontade de Deus, a lei do Senhor, as boas novas do Evangelho, para que aqueles que estavam em trevas vissem a luz, para que aqueles que estavam perdidos encontrem salvação. E assim como o servo descrito aqui no texto, o Senhor nos capacita a fazer a sua vontade por meio do seu Espírito Santo, porque sem Ele nada nós podemos fazer. Porque é o Espírito Santo que opera em nós, tanto querer como realizar, segundo a sua boa vontade. É aquele que faz forte ao cansado e multiplica as forças aos que não têm vigor. Aquele que renova as forças dos que esperam nele, de forma que esses sobem com asas como águia, correm e não se cansam, caminham e não se fatigam. Assim como servo do Senhor, devemos ser mansos e humildes também, ao cumprirmos a nossa missão, falando com amor das obras de salvação que o Senhor fez na nossa vida e que Ele também quer fazer na vida dos seus outros eleitos espalhados por todas as terras, até mesmo as mais longínquas. E assim como servo, também somos chamados e capacitados para sermos luz no mundo, para sermos instrumentos pelos quais o Senhor converte seus eleitos das trevas para a luz e da potestade de Satanás para Deus, a fim de que recebam eles remissão de pecados e herança entre os que são santificados em Cristo, de maneira que, assim como nós fomos, eles sejam libertos do império das trevas e transportados para o reino de Deus. Além disso, sabendo que o Senhor é o único Deus e que Ele não divide a sua glória com ninguém, devemos deixar de lado tudo o que priorizamos antes do Senhor. Todos aqueles ídolos que você sabe que você tem, todos aqueles ídolos de estimação, aqueles pecados de estimação. Às vezes, nossos ídolos são coisas que já são pecaminosas em si, como não abrir mão de fofoca, não abrir mão de mentiras, não abrir mão de gula, não abrir mão de roubar, não abrir mão de pecados que já estão errados em si. Mas às vezes os nossos ídolos são coisas que em si não são ruins, como o nosso trabalho, os nossos estudos, a nossa família, os nossos filhos. Eu estou com um filho novo agora, eu estou com um filhinho de 4 meses.
E eu oro todos os dias pedindo que o Senhor não me deixe amá-lo mais do que eu amo ao Senhor. Porque é uma tentação muito fácil. E eu sei que muitos pais passam por isso. De amar mais aos seus filhos do que ao Senhor. Ou maridos que amam mais a sua mulher do que ao Senhor. E vice-versa. Então reflita quais são os seus ídolos. Porque o Senhor não divide a sua glória com ninguém. Nem mesmo com seu filho, com sua esposa, seu esposo, com seu trabalho, seus estudos. Essas coisas são bênçãos de Deus na nossa vida, mas não podemos deixar que elas se tornem pedra de tropeço e ídolos do nosso coração. E por fim, meus irmãos, aquilo sem o qual nenhuma pregação pode acabar. Entender como esse texto está relacionado a Jesus. É impossível terminarmos essa exposição sem entender que, no primeiro momento, esse texto mostra que Israel é o servo do Senhor. Aqui temos aqui nós temos uma chamada profecia de duplo cumprimento. Essa promessa de Deus, essa profecia, estava diretamente ligada a Israel, ao povo de Israel como servo escolhido de Deus. Mas Israel falhou em cumprir o que deveria. E Deus suscitou um outro servo. Um servo, porém, muito mais perfeito. Um servo infinitamente superior. Um servo que não falhou. E esse é o Senhor Jesus. O que o Novo Testamento confirma em várias passagens, como os irmãos podem ter notado, as similaridades entre o que é dito aqui e o que o Novo Testamento fala a respeito de Jesus, e ele mesmo aplica a si. Porque a Bíblia diz que o Senhor Jesus é que é o servo a quem o Senhor sustenta, o seu escolhido em quem a sua alma se compraz, sobre quem sem medida estava o Espírito do Senhor, o Espírito de sabedoria e de entendimento, de conselho, de fortaleza, de conhecimento e temor, o que foi ungido pelo Senhor para pregar as boas novas aos quebrantados, enviado para curar os quebrantados de coração, a proclamar a libertação aos cativos e a pôr em liberdade os algemados, a apregoar o ano aceitável do Senhor, a consolar todos os que choram, aquele que anuncia às nações a justiça, a verdadeira religião, a vontade do Pai, o cordeiro mudo perante o seu tosqueador, que como ovelha foi levado ao matadouro, que não agiu com arrogância, mas subsistindo em forma de Deus, não julgou por usurpação o ser igual a Deus, antes a si mesmo se humilhou, tornando-se obediente até a morte, e morte de cruz. Aquele por meio de quem o povo que estava em trevas viu grande luz, por ser ele mesmo a própria luz do mundo, a luz que abre os olhos aos cegos, que liberta os que jazem em trevas. Aquele que foi chamado em justiça, viveu em justiça, e foi a justiça que traz salvação a indivíduos de todas as nações, incluindo nós mesmos, quando buscamos em fé e arrependimento. Aquele que recebeu o nome Senhor, justiça nossa, o que verá o penoso trabalho de sua alma e ficará satisfeito por ter justificado a muitos, a todos os que fazem parte do seu povo eleito, tendo levado suas iniquidades sobre si. Aquele que não é apenas um mediador dessa nova aliança, mas que é a própria aliança, a nova, perfeita e eterna aliança, o cumprimento dessa aliança, aquele em quem todos os que querem salvação, inclusive você, devem esperar, porque esse é o servo do Senhor, é o Senhor Jesus, pois só Ele é o cumprimento perfeito de tudo isso.